Senhores, estou de volta e com um pedido de perdão, um perdão assim clamoroso. Eu infelizmente fiz uma confusão na minha agenda e simplesmente esqueci de anunciar o Alex, simplesmente o Alex, o gênio Alex. Preciso pedir perdão de joelho, de joelho. Caramba, que loucura, que loucura. Alex, me perdoe. Alex, craque, gênio. E eu fiz uma confusão nas minhas datas, na minha agenda e errei. Mas humildemente peço desculpa a vocês e para esse gênio. Vamos entrar agora. Ajoelho no milho, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Alex, seja bem-vindo. Assim que puder dar um alô aqui. Já te peço perdão. Pedrinho, eu troquei o dia do Alex, Pedrinho. Você acredita nisso, cara? Na minha agenda, sorte que o Alex é gênio dentro e fora. E me chamou aqui, é mole? Alex, gênio, me perdoe. Seja muitíssimo bem-vindo. Céu, que loucura. Que erro, que falha gravíssima. Mil perdões. Rapaz, como eu começo com uma vergonha dessa, que me perdoe. Que isso, inacreditável. Isso acontece, boa tarde, isso acontece. Tem Cara, muitos afazeres, isso é normal. pô, eu devo estar fazendo a minha, sei lá, live número de 70. Eu simplesmente fui errar com um gênio. Mereço ser castigado, claro. Não, de forma nenhuma. Todos nós estamos passíveis de situações assim. O bom é que com a tecnologia a gente resolve rapidinho. Não, o bom é que com a sua humildade a gente resolve rapidinho, né? Porque você me chamou para me lembrar. Que coisa incrível. Tô sem graça no último nível. Aí o Pedrinho me sacaneando. Quer me ferrar? Comecei mal, Pedrinho. Vou ter que virar esse jogo aqui. Mas o Pedro realmente vai te sacanear porque eu não tinha guardado seu telefone aqui e aí tive que contactar o Pedro. Mas faz parte, vamos em frente. Cara, mil desculpas primeiro. Nada. Depois, esqueçamos isso, sem problema. muito obrigado pelo carinho de estar aqui. Você representa para mim, para quem gosta de futebol, um cara muito especial. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Tem feito várias lives com gente muito bacana, de muito peso, e você é de uma galeria extremamente requintada. Obrigado. Te agradeço. Obrigado a você. Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá essa loucura toda aí? Bem. Tá tudo tranquilo. Eu não posso reclamar, não. Eu faço parte de uma classe pequena de privilegiados do Brasil, né? Moro numa casa que tem muito espaço. Então é óbvio que em algum momento você tem um aperto aqui, um aperto ali, mas a estrutura te ajuda para fugir um pouquinho disso, né? A gente sabe que o momento é duríssimo, é complicadíssimo, um estado realmente de exceção absoluta, no qual acho que ninguém dessa geração imaginou um enfrentamento assim, né? Mas eu faço parte dessa pequena parte privilegiada da qual realmente eu não tenho a mínima condição de reclamar de nada, muito pelo contrário, é enfrentar o momento e se puder ajudar alguém ainda, a gente fica à disposição. Perfeito. Eu passei por momentos financeiros bastante ruins ao longo da minha vida. Eu sou um pouquinho mais novo que você, pouca coisa, eu sou 81. Mas hoje eu não posso reclamar o ato de ficar em casa não me poliu de ter minha vida organizada. Então, foi o que você falou de forma brilhante. Não dá para reclamar de muita coisa, né? Realmente é torcer para acabar logo, tentar fazer o máximo possível para ajudar e viver algo que vai vir depois, né? Que a gente talvez nunca tenha imaginado viver coisa similar. Já vão para, sei lá, 70 dias a gente enclausurado dentro de casa. É uma coisa muito bizarra, muito difícil. Não, a gente fica até sem conseguir concatenar as ideias, né? Porque normalmente você está no fim de semana com a tua família, com o teu pessoal e você começa a organizar a semana seguinte, né? Claro. Imaginar o que vai fazer daqui um mês, imaginar como vai estar daqui 3 meses, você organiza pelo menos as pessoas organizadas, elas se posicionam assim, né?
E hoje não, né, cara? Hoje não tem muito o que você inventar. A gente só tem que ir acompanhando, torcer para que os números eles diminuam, É muito né, dia a dia, né? que a vacina seja achada urgente. Antes da vacina que vem um remédio para atender essas pessoas aí que já são infectadas. Torcer para que onde está esse caos aí em alguns lugares possa aos poucos ser controlado, onde não tem o caos que não atinge esse momento e vivenciar o dia a dia e ficar aí na expectativa de que a melhora aconteça o mais breve possível. É. Alex, eu não sei se chega a te falar isso antes em off, mas falo abertamente. Você, Pedrinho, Caio, o Rafa Oliveira, que são da ESPN, mais uns dois nomes, eu encaro como vocês são a nata para mim de como falar de futebol e o que falar, o jeito de falar, que é o mais importante. Falo isso numa boa, falo isso com o Pedrinho diversas vezes, falo com o Pedro todo dia e me exponho aqui na live sobre isso. Hoje eu fiz um texto a respeito, e é fácil, é mole conversar com você assim, porque eu tenho certeza que você vai, concordando ou não, você vai saber expressar da melhor forma. Eu sou a favor que pensemos o tempo todo em o que fazer, tanto para o futebol como para outros segmentos, todos eles, todos. Mas o futebol também. Eu penso que devemos estar o tempo todo criando, tentando solucionar o problema e pensar na volta não só no futebol, como em todos os segmentos. O texto gerou um pouquinho de polêmica, porque tem a foto do presidente, automaticamente estamos vivendo um cabo de guerra, tem a foto de dois times do Rio de Janeiro, que os outros dois times são contra a volta, automaticamente mais um cabo de guerra. Então, está muito polarizado a nossa discussão de âmbito geral. Eu queria te ouvir em relação ao que você pensa sobre o retorno do futebol no Brasil. Eu acho que deve ser pensado, porque eu estou dando minha opinião, porque eu opino sobre o trabalho de vocês, jogadores, você, no caso, os juiz, mas opino sobre o dia a dia do futebol, etc, etc. Eu acho que deve ser pensado todo dia, não só o futebol, tudo. Tudo deve ser pensado todo dia. Queria que você falasse sobre isso. Desculpa a pergunta mais longa. Não, tranquilo. Eu penso parecido. E é um momento em que essa polarização de qualquer tema, ele é muito grande. Qualquer tema que a gente colocar aqui, vão ter algumas pessoas a favor da nossa opinião e vão ter outras contra. Sim. O mais importante é que a gente sempre pense num bem maior que é a coletividade, né? É óbvio que nesse bem maior, normalmente alguém pode ser contrário a você, e aí tem vários tipos de posição, né? Tem aquele contrário que ele vai te ouvir, tem o contrário que não quer ouvir, tem o cara que é intransigente total, tem um cara que é um pouco mais aberto. Eu, assim, o que eu tenho visto relacionado ao futebol, e eu estou muito curioso com o que está acontecendo na Europa, porque eu acredito muito nessa escala, né? Aconteceu lá primeiro, lá chegou primeiro, lá os números foram maiores primeiro, lá eles tiveram esse enfrentamento antes do que nós. Então serve para nós aqui no Brasil como um case de observação, Perfeito. para que a gente, tanto na doença, né, no tratamento da doença, Na solução. como na solução e nos retornos, né? A Bundesliga teve a primeira rodada nesse retorno no último fim de semana. Sim. Ao que parece, é um saldo bem legal, é um saldo bem positivo. Então a gente começa a fazer esse acompanhamento. E aos poucos os clubes começam a retornar, né? Eu tenho visto, tenho lido, tenho falado com alguns atletas e eles vêm mostrando que alguns clubes estão fazendo aí alguns protocolos, e eu acredito que dentro desses protocolos, sendo bem feito, com a situação principalmente de testar essas pessoas envolvidas, porque elas vão estar saindo de casa, Sim. vão estar indo até os locais de treinamento, vão estar convivendo ali, para que a gente veja como é que vai ser essa situação. Eu acho interessante, até para que aos poucos a gente Sim. comece a viver ou a reviver uma situação de cotidiano, né? É Sim. óbvio, a gente vai entrar naquela discussão de um lockdown, um isolamento diferente,
uns falam em isolamento vertical, outros tratam de uma outra maneira. Muita gente trata, quando você fala de uma possibilidade de trabalhar, muita gente acha que você não liga para a saúde das pessoas e o tema não é esse, né? Não, não é isso. O tema é o retorno. A gente sabe que tem uma pandemia enorme, uma pandemia absurda. Então, cada um dentro das suas possibilidades, e isso vale para qualquer setor, não só para o futebol. Tem gente que, desde que começou a pandemia, ele seguiu uma vida normal. Tiveram outras pessoas, que é o meu caso, que ficaram dentro de casa. Sim. Então, É meu caso também. dentro das possibilidades, cada um está agindo daquilo que acha melhor, da maneira como acha melhor. E o futebol, eu acho que vai dar um caso importante até para ter essas análises, né? Eu li hoje a respeito do retorno do Curitiba, de como é feito, de como os atletas, os funcionários, os profissionais todos envolvidos chegam no clube, que tipo de situação tem. Tenho falado com o pessoal na Turquia, que voltou uns 20 dias antes, no futebol, como tem sido, como tem acontecido. E até agora a coisa tem caminhado para um lado mais positivo. Sim. Quando nos testes dá positivo para o Covid, o pessoal já faz aquilo que o pessoal da saúde tem pedido, se isola, vai tratar para Sim. que não vá para frente. Então penso como você. A gente tem que pensar, tem que fazer com que aos poucos as coisas vá tomando o seu rumo dentro de uma nova situação, né? Que a gente não sabe qual vai ser essa nova situação, mas pouco a pouco a gente tem que ter esse enfrentamento Também acho. para aí sim começar a ter Bacana. as melhores escolhas de caminho, né? Bacana, bacana. Alex, falando de coisa boa, e eu sou um defensor que o futebol hoje é mais difícil de se jogar do que antigamente. No teu caso, você como jogador, eu acho que hoje você seria ainda maior, porque se joga mais compactado, se exige mais do mental e você sobrava no mental. O que você pensa de hoje, de dificuldades que tínhamos e soluções que tínhamos antes para o mundo hoje em dia? Hoje o campo é melhor, mas ele é menor. Hoje se joga em 30, 40 metros. Antigamente se jogava um pouco mais espalhado. Como é que você vê essa diferença de, sei lá, 20 anos de uma era para outra? Eu vejo que as coisas vão se ajustando. Eu acho que o que mudou muito é a maneira como nós analisamos o jogo, né? Por exemplo, o Brasil sempre foi o futebol empírico, o futebol do jogador. Sim. E hoje em dia a nossa discussão gira em torno do que é mais ajustado, do que é mais montado. Eu vou plagiar o Djalma. Djalminha usa um termo que o nosso do 8 para frente, vamos assim dizer, como se jogava lá atrás, do 8 para frente, o nosso era uma bagunça organizada. Sim. Eu um dia desse estava discutindo, as pessoas discutem 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro de um time brasileiro que a gente consiga definir isso. Pô, eu achava que eu era maluco. Eu fui ver a final de 2000, Pedrinho. O Pedrinho, Alex, desculpa. Junto com o Pedrinho, a gente estava no telefone falando, vendo o jogo, né? Liguei pra ele e falei assim, Pedrinho, eu não me lembrava da época, eu tinha 19 anos só, pô, tô com 39, não dá pra lembrar perfeitamente. A final é uma bagunça descabida, é uma coisa de outro mundo, é um bololô de gente, pra um lado e pro outro, campo totalmente aberto, sendo jogado, sei lá, em 80 metros, completamente largo, tudo muito largo, muito mal. Eu não lembrava disso, de quanto era diferente. Não Então, lembrava. eu vou te dar uma situação que eu sofri a vida inteira, inclusive sofro hoje, até quando as pessoas vão falar de mim. As pessoas falam de mim assim, quando vão fazer uma análise, falam assim: o Alex teria dificuldades em jogar hoje, porque Não, pelo contrário. Não, eu estou dizendo de alguns que Sim. vêm dessa forma. O Alex teria dificuldade em jogar hoje porque a recomposição dele é lenta. Aí eu traço um paralelo com o que eu ouvia na época.
Pô, o Alex não retorna, o Alex não faz a recomposição de defesa. E eu sempre me questionava o seguinte: quando é que alguém, seja aqui no vestiário ou seja na imprensa, vai questionar que o zagueiro, o meu zagueiro, ele não me acompanha a hora que eu estou finalizando um rebote do goleiro? Perfeito, Eu perfeito. sempre me questionava isso. E existiam na época assim, treinadores falavam isso. Ah, o número 3 tem que ver o número 4 do zagueiro. O zagueiro saiu para acompanhar o centroavante e você sobra. E aí eu pensava assim, mas é muito simples para ele, né? Porque ele tem zagueiro que não vai fazer nada. O zagueiro Sim, vai ficar na sobra e sim. vai pegar a bola ali mastigadinho, vai dominar no peito e todo mundo vai bater palma e dizer que aquele cara jogava bola pra caramba. Então, assim, trazendo na sua primeira pergunta, eu acho que quem jogava lá atrás e jogava bem com a cabeça, Sim, perfeito. hoje em dia treinando como se treina, tendo as perspectivas de evolução que você tem treinando, jogaria hoje. Também Ah, acho. você jogaria de 10 igual você jogou? Não jogaria porque a posição do 10 não existe mais, mas jogaria talvez um pouquinho mais atrás, talvez um pouquinho mais na frente. O De Aí não Bruyne é um bom sei. exemplo? O De Bruyne é um bom exemplo para você? O De Bruyne, eu sempre falo o seguinte: a gente elogia o Pirlo, por exemplo, certo? Todo Sim. mundo elogia o Pirlo. Onde o Pirlo jogaria no Brasil? Ao longo da Hoje, nossa. hoje, hoje Não, em não, não, dia, não. Ao longo da nossa história. de 10. Mas ele não era 10. Não era 10. O 10 do Brasil tinha que entrar na área, tinha que finalizar, tinha Sim, que pegar rebote do goleiro, tinha que, sim. por exemplo, o atacante saiu para tabelar, você tinha que ocupar o espaço dele. Pirlo nunca fez isso. Pirlo Nunca. nunca, Pirlo nunca jogou à frente da linha da bola, nunca. Pirlo sempre jogou atrás da linha da bola. Você nunca viu o Pirlo receber uma bola à frente da linha de passe dele, nunca. 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 Então, no Brasil, a posição do Pirlo não existia, nunca existiu. E você pode pegar desde 70 para cá, a característica do nosso jogo era outra. Sim. Aonde a gente entra em confusão, onde dá uma confusão mental hoje para a gente, é muita informação de fora, Sim. e, Sim. e, a, gente, e a gente quer impor isso para o nosso futebol, e o nosso futebol não permite. Imagine a cena, vamos imaginar uma cena. Vamos imaginar o Brasil campeão do mundo com Alisson no gol, Thiago Silva Marquinhos na lateral direita, Tá. Thiago Silva por dentro. Quem que é o outro zagueiro que está indo? Geralmente é Marquinhos, Thiago e na direita é o Daniel. Não, não, não. Mas os 4 zagueiros que estão indo. Quem foram os 4 zagueiros da Copa? Thiago, Marquinhos, Jeromel e tinha mais um que eu não vou me lembrar quem é na última Copa. Também. Miranda. Miranda. E Miranda. Você imagina a nossa linha de defesa assim? Jeromel na direita, Miranda na esquerda, Não, Marquinhos e Thiago Silva? não, não. No futebol italiano a gente imagina. Sim. Sim, No, perfeito. no, no futebol inglês a gente imagina. No nosso não imagina. Não, não, chance zero. Qual é a dificuldade maior para a gente hoje, por exemplo? O Rafinha e o Felipe Luiz no Flamengo são laterais que jogam por dentro. Na Sim. nossa, na nossa escola, a gente já teve laterais jogando por dentro. O Então, Felipe era um caso desse. O Felipe era um caso desse. não, a gente pode citar vários, Leandro, Júnior, Felipe. Sim. Mas como que o Felipe fazia? O Felipe também ocupava o corredor, porque não existia ponta, a gente não tinha ponta. Era aquele tradicional 4-4-2, né? Dois atacantes mais. Isso. Que na verdade não era Ou nem geralmente era 4-4. um veloz e a ala oposta, o lateral subia mais. Ou o meia Isso, caía por isso. ali. Ou normalmente era um espigado mais forte, um Oséias, assim, um cara Sim, mais o número 9 específico, e um cara sim, passeando por ali, caindo para os sim. dois lados, e os laterais faziam um corredor. Então, assim, essas coisas a gente foi perdendo. E isso cria no adversário um problema. Eu vou dar um exemplo do Flamengo, que é o time atual. Aonde o Jesus complica o adversário? Quando o Jesus quebra essa história de ter caras abertos, como todos os times do Brasil tinham. Todos os times do Brasil tinham. Era, Sim. era uma linha de 4, 2 volantes, 3 meias e um atacante. O que o Jesus faz? Tira o Bruno Henrique do corredor e cola no Gabigol e fala: meu, você tá livre.
Sim. A única coisa é que a hora que perder a bola, você tem as suas obrigações e você tem que cumpri-las. Ele faz um 4 assim, né? Ele bota o Arrascaeta do lado e o Everton Ribeiro, eles ficam assim o tempo todo, trocando o tempo Isso, todo, né? isso. E se você, em dados momentos do jogo, ele faz com três meias e dois atacantes. Sim, Quando o Gerson dá dois, três passos para frente, ele fica na linha de Arrascaeta e Everton Everton Ribeiro. Ribeiro, e ele e o Arão trocam muitas vezes, criando dificuldades em quem vai marcar. Principalmente porque os dois da frente são dois raios, são muito rápidos. Sim, sim, Então, assim, eu acho que a gente tem sempre que respeitar o que a gente tem como característica principal. E a nossa característica principal é jogar bola, é parte técnica. Eu acho que a grande diferença do futebol brasileiro de antes para o futebol de hoje é a qualidade técnica. sim, Não que o jogador de trás fosse melhor que o jogador de hoje, não é isso. sim, sim. É que o jogador de trás, a gente tinha preferência com o jogador técnico. Hoje em dia, a gente tem preferência pelo jogador tático. Eu vou dar um exemplo daqui que era uma discussão do qual eu adorava ver e eu discordava sempre do que eu ouvia. O menino paraguaio que jogava no Corinthians, o Romero, Tá, ele taticamente ele era perfeito. perfeito. Um leão. Quando, Um leão. quando você olha o Romero, a primeira coisa que vem na tua cabeça, você pensa o seguinte, ele é um jogador tático. Na hora. Na hora. Aí está a diferença do que nós tínhamos para o que a gente tem hoje. Antes a gente não olhava se o cara era tático. Não, nem um pouco. A gente olhava se o cara tinha relação com a bola, se o cara era técnico. Ah, existia jogadores que não tinham relação com a bola? Existiam. Vou citar um amigo meu, Amaral. A relação dele com a bola não era das melhores. Não. Era o Tecni... beabá, era arroz e feijão. Tecnicamente, nós jamais vamos colocar o Amaral como os melhores. Sim. Aí, o Amaral tinha outras coisas que sobrepunha a parte técnica, e aí ele ganhava espaço, ganhou espaço no Palmeiras, ganhou espaço no Corinthians, ganhou espaço no Vasco, em vários times Sim, sim. que ele jogou. Mas a primeira coisa que a gente olhava para o jogador era a parte técnica. Claro. Que era aquela coisa, vamos agregar para esse cara um conceito físico, um conceito tático. E hoje não. Hoje, para muitos, a gente olha primeiro a parte tática. Ele consegue fazer isso? Consegue. Então, ele tem vaga. Eu olho o futebol de uma maneira bem simples. Relação com a bola, característica e função. Sim, perfeito. Mas muita gente olha ao contrário. Função, característica e relação com a bola. Então, se você põe relação com a bola por último, Não, muitas, para mim, o primeiro disparado. muitas vezes a gente vê um jogo mais amarrado, mais feio, porque o que deixa o jogo feio? O cara não controla a bola, o adversário rouba. O adversário começa a tocar, ele não controla a bola, o adversário rouba. Quando você se dá conta, passou 20 minutos e não aconteceu nada no jogo. É. Alex, você acha que o número de praticantes e o jeito que se joga a bola hoje em dia vai causar e já causa uma influência aguda no cognitivo e na parte técnica? Exemplo, temos a idade muito próxima. Nós tínhamos 4 canais de televisão, né? Sim. Não, pegamos Atari, eu e você. E rua, e bola, e cabeça no dedão cortada, e rua e tal. Hoje em dia a criança tem 1000 canais de televisão, 10 mil no YouTube, 50 mil no Netflix e assim vai, entre outros afazeres que vai se dividindo. Você acha que o fato de ter menos bola, o funil, a boca do funil, está impactando direto hoje em dia já? Não tenho dúvida, mas isso não é só no futebol, não. Isso é No esporte geral. em toda modalidade esportiva. Sim. Vamos lembrar o seguinte, lá atrás você tinha... A NBA é um caso à parte? Sim, né? É um caso à parte porque a NBA é tratada com excelência. E a gente não tem um tratamento no Brasil do futebol como excelência. Não, e em lugar nenhum mesmo também não. A NBA é exceção até para a Europa, né? Com certeza absoluta. Mas aí eu ia entrar num detalhe. Por exemplo, a Europa,
ele começa esse conceito de treinamento indoor, sei lá, 30, 40 anos antes da gente, por causa do clima. Sim, verdade. A Europa, dependendo de muitos lugares, entre novembro e fevereiro, você não faz nada na rua. Tem que ser indoor mesmo, porque é Não dá, né? neve, é Não dá. frio, não dá, impossibilita de você fazer. Então, hoje no Brasil, a gente ainda está gatinhando na maneira de você treinar meninos, porque a gente não era treinado. Sim. A gente chegava no clube treinado. O treinador, ele só corrigia as nossas coisas. Porque a gente jogava na rua, jogava na praia, jogava 10 futsal, vezes por dia. jogava na escola. Eu vivenciei uma situação, eu fiz a licença B de treinador, e aí eu tinha que cumprir uma carga horária, eu fui cumprir aqui no Coritiba. Aham. E eu pedi permissão para o presidente do clube para acompanhar da sub-20 até a sub-11. Ok. E o primeiro time que eu fui acompanhar era a sub-17. E era uma segunda-feira de manhã, eu me apresentei lá com os meninos às 9. E aí eu perguntei para o treinador e para a comissão como é que tinha sido os últimos dias. Aí eles falaram que tinham treinado sábado de manhã, eles tinham liberado para se apresentar na segunda. Ou seja, tinha um dia e meio livre Sim. dos meninos ou em casa ou na concentração, mas eles estavam livres do futebol. Aham. E eu sentei ali esperando a meninada chegar, observando como é que eles chegavam, e sentou o menino do meu lado e eu perguntei para ele, cara, como é que foi teu fim de semana? Ele, acabou aqui 11 horas. Falei, tá, e aí, você fez o quê? Você mora onde? Eu perguntei para ele. Aí ele falou o bairro, eu conheci o bairro. Falei, Uhum. tá, mas você fez o quê? Ele, fiz o quê? Eu falei, não, você fez o quê? Foi com o teu corpo. Ele simplesmente não fez nada. Ele almoçou sábado com a família, passou a tarde deitado jogando videogame, fim do dia junto com a família e uns amigos, domingo o dia inteiro no celular e na cama com o pessoal da família em casa, e segunda-feira foi treinar. Ele não fez nada. Porque tem uma diferença, que era uma coisa que acontecia, e aí eu trago só para o futebol, não estou falando das outras modalidades. Aos 14 anos, um menino da minha geração, você é 81, da tua geração era igual, você não tinha pensamento de profissional aos 14 anos de idade. Não, não pode ser nenhum. Não, você só queria jogar bola. Então você Só. jogava bola na praia, na rua, com o vizinho, contra o vizinho, futebol de salão, intercolegial. E hoje, aos 14 anos, com a oferta de um contrato de formação, e aos 16 anos, com aquela coisa de fazer o primeiro contrato pela Lei Pelé, o Sim. menino põe na cabeça dele, eu sou profissional de futebol. Então eu não posso jogar bola com os amigos. Eu não Sim. posso. Por exemplo, eu ia para praça e jogava vôlei, jogava basquete. Eu só não Eu jogava também. hand, eu só não jogava handball porque eu não gostava de handball, mas tinha um pessoal ali jogando handball. E no mais era um monte de coisa que você jogava e você estava com a bola e você estava correndo. E Mas fazendo aí, movimento corporal diferente, movimento de raciocínio diferente o tempo todo. então, assim, isso dificulta os números de praticantes, isso dificulta quantos meninos vão poder chegar ali na frente. Essa é a parte empírica, lúdica da coisa. Mas na preparação, a gente também mudou. Por exemplo, eu fui ver um cone na minha vida, eu era profissional. Tem cone hoje no sub-3. Entendeu? Não tinha essa coisa, cara. Criança, 9, 10 anos, jogava bola. Se misturava ali e jogava. O treinador viu alguma coisa errada. Pô, você controlou errado. Eu, por exemplo, no futsal. Alex, entrou aqui, você vai controlar de sola. Oh, beleza. A bola veio para cá, você vai desviar, você vai controlar de chapa. Eram toques, eram intervenções do treinador dando toques, mas nunca ninguém virou e falou para mim assim, não dribla. Eu fui ouvir isso, eu tinha 17, 18, quando o cara falava, ó, você driblar aqui, você corre o risco de tomar um gol aqui. Parte tática, eu fui ouvir no Palmeiras. Entendeu? No Curitiba eu ouvi o Carpegiani falava e tal, mas ele comigo, ele falava com contexto geral, mas comigo ele não me pegava muito.
Era mais. Faça se quiser. Resolve o problema. Não, entra aí, corre pelo lado. Eu entrei pelo lado direito, você vai fazer isso aqui. E aos poucos ele foi me dando dica. Faz isso aqui, faz isso aqui. Bola saiu por lá, você sai por aqui. Mas são dicas, ninguém ficava te podando. E hoje, por exemplo, eu acompanho, tem um menino, meu filho tem 9 anos, joga futsal desde os 5 e eu vejo. Então eu acompanho jogos, eu acompanho treino. E eu vejo o que muitos treinadores pedem. Por exemplo, o futsal, que é uma bandeira minha, que eu defendo, que eu adoro. Minha também. Tem treinadores de futsal que eles querem ganhar, o que eles fazem? Eles metem um pivôzinho mais forte e bola no pivô. E bola no pivô. Ou então um back chuta mais forte, mesmo que gordinho. Essa era a segunda parte. Por exemplo, meu filho foi campeão paranaense de sub-9, acho, sub-8. Na final foi 2-2, mas só o time dele jogou e ele tomou 2 gols, porque o goleiro dele era baixinho e o time adversário tinha um fortinho que chutava. Então, o que abria, jogar a bola pro menino, ele nem se desvencilhava, ele chutava alto. Pô, ele acertou 2, alto, o goleirinho pequenininho não alcançou, fez 2 gols. Talvez até o melhor time, que era o time do meu filho naquele dia, pudesse perder. E eu ainda brinquei com o treinador adversário. Falei, cara, hoje você podia ser campeão, só que o teu time daqui 2, 3 anos vai ter ninguém. Falei pro treinador, falei depois do jogo. Falei depois do jogo, porque... Puto pra cacete. Não, ele até entendeu, ele falou assim, era o único jeito de eu equilibrar o jogo. Eu falei, não, você equilibrou o jogo, mas os teus meninos não aprenderam nada, porque eles não jogaram. Para você pode ter sido bom, mas para os teus meninos, ano que vem, talvez o teu time nem consiga jogar. Imagina. Sim. Porque os meninos também não são bobo. Você, quando você jogava na rua, o que você fazia? Eu vou escolher os melhores. Claro. Você não escolhia o menino que não jogava bem. E o menino tá vendo ali, o menino tá percebendo. Claro. Pô, como é que esses caras fazem isso e eu não faço? Por que aqueles dali conseguem uma tabela curta no canto e o meu time só joga bola para frente? Porque, assim, ninguém quer ficar jogando só marcando, cara. Pô, Alex, você deve ter pego essa jogadinha de futsal, que o goleiro ia na frente da área e dava a bola para trás, pro ala, pro back mais forte, meter essa bola lá na diagonal longa. Não, eu não peguei. Eu não peguei porque eu sou de uma geração do futsal que praticamente, para a bola chegar no pivô, tinha que ter um mínimo de trabalho por trás. Era muito difícil A única bola que chegava no pivô direto é quando o time marcador tentava marcar os homens em cima e o goleiro metia que era até bonito aquele lançamento cheio de curva do goleiro e tal. Era a única bola que entrava, direto. Mas aí, pô, era num processo final, faltando minutos ali pro. O restante era vindo por trás. Tanto que se você vê a minha geração que chegou no time de cima e foram salonistas, são todos jogadores com características meio parecidas. Aí no Rio, Felipe e o Pedro, o Gilberto lateral, Ronaldo Fenômeno. Aqui em Curitiba, eu, Ricardo, Tcheco, Lúcio Flávio, todos jogadores que tiveram os mesmos ensinamentos. Os treinadores pediam algo parecido. E aí, quando a gente teve a felicidade de se tornar profissional, se usava muito dessas coisas, né? Então, assim, essa coisa que tem menos gente jogando, mas tem muito mais gente no preparo dos meninos, preocupado em ganhar, preocupado em ser campeão, na nossa geração não existia. Quantos treinadores você via que estavam no lugar há 20, 30 anos? Sim. Então, essa para mim existiram várias mudanças ao longo do período, mas para mim o principal que mudou mesmo, independente da rua, independente do empirismo, da gente tá perdendo isso, para mim o que mais mudou é o seguinte, dar importância a ser campeão de 11, ser campeão de 12. Mas isso que eu ia te falar. Ser campeão de 13. E aí não é treinador, né, cara? Aí é quem tá acima dele, a diretoria, quem manda. Porque o treinador fica naquela, se eu não ganhar, eu perco meu emprego, eu tenho que pôr comida na minha mesa. Então isso é muito mais de quem comanda futebol, de quem tem poder de contratar, de mandar embora, e aí é a diretoria. Alex, continuando falando sobre base, sobre formação, eu vejo o Santos hoje numa linha diferente. Quer ver um exemplo claro?
o Corinthians é o maior vencedor de Taça São Paulo de futebol júnior e quase não revela. Não revela brabos, não revela. E Fluminense, Santos, mas mais o Santos. Eu tenho a impressão que no Brasil, exemplar, eu tenho um menino habilidoso, magrinho. Vou levar no Santos. Direto. É uma característica. É. É uma característica. Como é que a gente vai conseguir fazer com que o cara, que coitado, ele não tem culpa, é o prato de comida dele, é a vida do cara. Como é que a gente vai fazer esse tipo de mudança? Você acha que talvez o futebol visto dentro das escolas de uma forma mais séria, mais forte, seria uma das soluções? Porque eu fico pensando o seguinte, eu me imagino como técnico, uma hora vai bater o desespero, a não sei que você seja só, você não vai ser mandado embora e ponto final. Aí pode ser, mas casos assim são muito raros. Como é que a gente vai julgar o cara que, tipo assim, que tá pensando na vitória, como você falou pro técnico adversário do seu filho? É complexo, é uma roda gigante de engrenagens muito complexas para, tipo assim, e aí, como é que a gente vai mudar a formação novamente? Não, o único dessa roda toda que eu não critico é o treinador. Porque o treinador não é dono da situação. O treinador é um empregado. E se ele fica ali penduradinho pelo título, ele corre o risco de fazer um trabalho maravilhoso e no dia o jogador dele tomar um escorregão, tomar um frango. Você pode pegar um dia e você ter um jogo péssimo, tomar um 3-0 e o teu trabalho ir para o espaço. Claro, claro. E não é isso que vale. E assim, eu acho que tem times, você citou o Santos, mas tem, por exemplo, o Grêmio Internacional, os caras revelam, os caras põem para jogar. Não, eu falei o mais quantitativo nesses últimos anos. Não, eu entendi o que você falou, mas para mim eu repito, aquela coisa de um diretor assumir. Porque sabe uma coisa que eu dou risada, né? Na verdade, eu dou risada para não chorar, porque alguns presidentes eles saem e falam assim: eu estou saindo do clube, mas eu ganhei 43 títulos. Eu fui campeão de 11 3 vezes, fui campeão de 15 3 vezes, e você vai ver no período dele, ele não conseguiu revelar um bom jogador. E eu acho assim que é quase que uma obrigação de um clube de futebol ter toda a temporada ter 3, 4 bons jogadores. Também acho. E bons jogadores é aquela coisa de ter conhecimento do jogo, um zagueiro que tenha boa saída de bola, um zagueiro que saiba fazer bem as coberturas, um zagueiro que tenha entendimento de que quando o time dele está atacando, de onde ele tem que estar. Um volante com 4 atletas completos para que possam jogar. Eu acho que é o mínimo pelo seguinte: pega um time hoje, um clube qualquer do Brasil, vou citar o Curitiba, por exemplo. Curitiba, que é o meu clube aqui na minha cidade, ele tem um time de sub-15. Então ele tem lá no sub-15 25 jogadores. Daqui 3 anos esses jogadores vão ter 18. É impossível que em 3 anos ele não evolua com 3, 4 meninos com condição de jogar no time de cima. Essa é a minha... Sabe uma coisa que mais me chamou a atenção quando eu retornei para o Curitiba? Era a facilidade que eu achava num campo para jogar. O espaço para jogar. Muito espaço. Muito espaço para jogar, mas por falta de conhecimento do meu adversário. Da onde tem que estar, da onde ele está correndo, para onde ele está correndo. E aí eu lembrava, por exemplo, no meu início, em 95, quando eu subo, tinha um jogador jogando do meu lado chamado Ademir Alcântara. Ele tinha 35 anos. E ele tinha jogado a vida inteira dele em Portugal, Benfica e outros times. E ele pegava a bola toda hora livre e eu toda hora marcado. E ele toda hora livre, eu toda hora marcada. E eu dividia quarto com ele. E um dia eu perguntei para ele: cara, o que você faz? Não é possível você pegar toda hora livre e eu pegar marcado. Ele: calma que o tempo, os jogos, o conhecimento do jogo vai te dar isso. E aí o que eu fui entender com o tempo? Que com o aprendizado do jogo, você começa a achar alguns caminhos que quando é moleque você não acha, porque é mais difícil, você não tem essas horas de trabalho, essas horas de pilotagem para chegar a essa conclusão. E quando eu retorno, eu vejo isso.
Para mim, jogar depois dos 28, 29 era muito mais fácil que jogar com 18, 19. Imagino, imagino. Então, então esse tipo de situação que a gente tá falando, da antecipação de muita coisa, e essa obrigatoriedade, porque eu acho horrível para um treinador começar um trabalho em janeiro com a obrigação de em dezembro ele ser campeão. Porque juntamente dele está trabalhando mais outros vários treinadores e só um vai ser campeão. Claro, perfeito. Então a análise em cima tem que ser de trabalho, de como vai. Pô, eu sou diretor do Mas o clube. problema, Alex, quem vai avaliar não sabe não sabe trabalhando. Então, esse é o detalhe. Assim, Não sabe. No Brasil é estranho porque do executivo para baixo, todos são profissionais. Até o roupeiro, a tia da cozinha, todos são profissionais. Do executivo para cima, que é onde assina o negócio, em muitos clubes são amadores que saíram da arquibancada, que têm muito amor pelo clube, mas que de repente não tem conhecimento para. Se o treinador vir e falar assim: olha, eu não aguento mais, eu não quero um meio-campo pesado, eu quero um meio-campo leve. Eu vou jogar com 3 pequenininhos que vão ficar tocando a bola o tempo inteiro. Aí o diretor vai falar assim: puta, mas eu contratei o grandão ali, número 5, como que você vai fazer? E é duro isso, porque É, muitas vezes o cara não quer o grandão. Então no Brasil é duro você falar assim: perfil. Eu vou dar um exemplo. Tem clubes no Brasil que tem perfil bem definido. Pô, nós estamos falando muito do Pedro. Vasco. Vasco é um perfil bem definido. Jogadores de meio campo ao longo da história do Vasco que tratam bem a bola, não são fortes, não são aquelas coisas entende? quadradonas. E, pô, nos últimos anos o Vasco vai lá e insiste em trazer um meio campo pesado, quadrado e tal. Que, pô, o torcedor do Vasco olha aqui e fala: cara, esse não parece com o Vasco, esse jogador. Mas alguém ali teve uma ideia brilhante de ir lá e contratar um cara. O cara, às vezes, é bom jogador, Sim, sim, te entendi perfeitamente. Entendi. mas não é pro Vasco. Entendi. Entendeu? Alex, Não é pro Vasco. você falou sobre movimentação, de jogar mais velho, achou mais fácil. Vendo um jogo seu contra o Vasco, 97, a final do Brasileiro, que para mim você joga o melhor do Vasco, no 0-0 aqui no Maracanã. O que você deitou no segundo tempo foi brincadeira. Você pegava, tirava um e pifa o tempo todo. Hoje, você acha que por jogar em espaço mais curto, um pouco daquela primeira pergunta que eu te fiz sobre você seria brincando aí um assistente de 20, 25 gols por temporada assistindo, fora batida e fora da área, por ter um espaço menor e por só o cara mais diferente, o mais inteligente, mais aguçado, consegue achar o espaço que o outro não vê? Você se Depende vê nessa quem, posição? depende quem fosse me dirigir, né? Você se vê como segundo homem hoje em dia, ao invés do terceiro de costas, do meio campo, que está tomando porrada nas costas direto, que tá enfileirado lá dentro? Você Não, via mas mais atrás? veja o que eu vou comentar contigo. Eu tive um treinador na Turquia, que era espanhol, chamado Luiz Aragonés, que foi o senhor que fez a Espanha campeã em 2008. Ele é campeão europeu com a Espanha e vai nos dirigir. Com uma semana de treino, ele falou assim: Alex, estou com uma dificuldade monstra, não tenho o número 5, não consigo achar nem o número 5 e vou te fazer uma oferta. Eu quero que você jogue de 5 para mim. Eu joguei de primeiro homem de meio durante, sei lá, 3, 4 meses. E Mas era, deixa eu te fazer um porém. e Dessa delícia para quê, era cara? maravilhoso. Eu tinha a bola toda hora no meu pé, sem ninguém me marcando de frente. A única Sim. coisa ruim é que eu estava longe do gol. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. No caso do Fenerbahçe, não seu, por ser um time top 2, top 3 em todo qualquer ano da Turquia, era um facilitador ele ter um cara tão hábil, tão craque como você de 5? Você acha que você conseguiria jogar de 5, primeiro homem, num time, por exemplo, numa liga mais competitiva, como a Premier League, por exemplo? Acha que sim? Então, mas era aí que eu ia chegar. Tudo depende de quem dirige, de quem está te dirigindo e da forma como esse treinador vê futebol. Sim, Eu vou te dar um exemplo. Com o Filipão, eu jamais seria um terceiro homem de meio campo. perfeito. Com o Luxemburgo, eu seria um terceiro homem de meio campo. Perfeito.
Então, para eu jogar com o Filipão, só se eu fosse o quarto, como eu fui a vida inteira. Para eu jogar com o Vanderlei, já jogaria. Eu vou te Cabia contar uma variação maior, cabia uma variação maior. vou te contar uma experiência que eu vivi com os dois. O Felipe era meu treinador no Palmeiras, o Luxemburgo era meu treinador na seleção. Nós fomos jogar um jogo contra a Colômbia, estreia da eliminatória de 2002. Luxemburgo era o treinador e eu tô jogando e 0-0 o primeiro tempo. Você E de 10, você de 10. Eu e Rivaldo fazendo meio campo. E eu saio pro intervalo com o mesmo sentimento que eu saía no jogo do Palmeiras. Eu tô jogando num bom nível, as coisas estão acontecendo comigo. Só que quando eu vou pro intervalo, eu penso comigo, eu vou sair. O treinador vai me tirar. Mas o cara que vai pro vestiário é o cara treinado pelo Filipão. O Vanderlei me surpreende no vestiário quando ele faz a troca tirando o volante. Que na época, se eu não estou enganado, era o Flávio Conceição, alguma coisa assim. Tá. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que o Vanderlei está certo, que o Felipe está errado. Não, perfeito. Eu estou dizendo que o Vanderlei vê o jogo de um jeito e o Felipe vê de outro jeito. Então, se fosse no Palmeiras como era, eu sairia. Perfeito. Eu sairia. Com o Vanderlei, ele vendo o jogo de outra forma, eu segui no jogo. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que a função mais... Eu vejo muito, por exemplo, o menino que joga no City, o Davi Silva. Sim. Sim. É um jogo que a gente jogava parecido, só que com uma diferença. Eu tinha muito mais gol que ele. Muito mais. Muito mais gol que ele. Por exemplo, eu de fora da área, eu chutava com os dois pés. A bola cai no pé direito dele, ele não consegue usar. Mas, ele, Alex, por exemplo, ele não joga tão centralizado quanto você jogava, ou estou errado na minha avaliação? Então, ele mas joga é aí mais que tá. aberto. Não, mas é aí que tá a situação. Quando eu jogava, existia ou dois volantes, ou aquela coisa que o Zagallo chamou de que era o losango, e no meu final de carreira, tanto lá na Turquia quanto aqui, já era dois volantes e três meias. Então eu já era o segundo atacante. Aonde eu ia jogar, por isso que eu estou falando, depende do treinador que ia me dirigir. Eu podia jogar centralizado, atrás do atacante. Eu podia jogar aberto e podia jogar de interior, que é o que eles chamam hoje, fazendo um daqueles dois homens de meio. Uhum. Mas aí depende muito de quem te dirige, da forma como o cara vê. Eu, por exemplo, se eu fosse o meu treinador, eu jogaria de interior, pelo lado direito. Eu também. Se eu sou meu treinador... Por isso que eu falei de De Bruyne. Porque eu acho que é um passador como você mas você, inclusive, tem muito mais gol que ele também, vale ressaltar. Então, mas é aí que está o detalhe. A questão é como o jogador quer jogar. Como o jogador opta por jogar. Vou te dar um exemplo de um cara que eu vi de pertinho. Nós competíamos na seleção, éramos adversários em clube, fizemos amizade e depois eu vejo jogando o Diego. O Diego, quando começa, ele é um meia ponta de lança, entrando na área, tabelando com o Alberto, jogando com o Robinho. Quando ele vai para a Europa, nessas mudanças todas, ele vira um meia armador. No Flamengo, ele volta de meia ponta de lança. Não acontece, ele não consegue ser o... Exatamente, perfeito. Ele não consegue ser o decisivo. O que ele faz? Ele opta por jogar como meia armador, carimbando a bola por trás sempre. E aí se achou. Sim. E aí você achou, o momento dele de Flamengo, ele é muito mais um segundo homem de meio do que, de repente, um cara para jogar mais próximo do atacante. Então, tudo depende de como quem dirige e depende de qual é a recepção do jogador. Por isso que eu disse, cada um olha o jogo de um jeito, cada um olha futebol de um jeito, e aí o jogador é escalado em cima disso. Você acha que o Coutinho, que eu acho um talento, acho inteligente demais, acho um jogador interessantíssimo, mas entendo que ele tem momentos muito, muito abaixo do que ele pode, da bola que ele tem, por N motivo. Na seleção, na Copa América, que eu cobri a Copa América, que eu acompanhei todos os jogos em loco e tal, eu percebi o quanto ele sofreu para se achar, porque, na verdade, o cara não joga de coisa, ele joga de lado, né? O tempo todo de lado, no meio das duas linhas, amassados ali. Como é
como é que você vê essa nossa seleção com o Coutinho ali de camisa 10? Eu acho que o grande problema do Coutinho é o Neymar, porque eles ocupam o mesmo espaço. Eu acho que o grande momento do Coutinho, a nível mundial, é saindo do corredor para dentro, que é onde ele ganha espaço, onde ele ganha tempo. Porque o Coutinho, por exemplo, eu era um jogador de dar 2 toques no máximo na bola, não é do Coutinho. O Coutinho gosta de ter a bola, ele gosta de driblar, ele gosta do 1-1. E para ele fazer isso, ele tem que jogar no corredor da esquerda. De interior é difícil para ele. Então ele teria que jogar de fora. Mas fora joga quem? Fora joga o homem. Fora joga o Neymar. Você acha E que aí uma troca do o Ney de 10 e o Coutinho aberto eu tentaria. seria uma? Eu tentaria porque o repertório do Neymar é absurdo. Né? O repertório do Neymar. E o Neymar não precisa de espaço. O Neymar ele pode jogar por dentro. Na verdade, o Neymar é aquilo que a gente falou no início da nossa conversa. Você ajeita a 9 e fala pro Neymar, você joga aí no meio onde você quiser. Porque ele vai achar os espaços dele e em cima do empirismo absurdo que ele tem, joga de qualquer forma, ele ocupa os espaços que ele achar que tem que ter. Na hora, se a gente lembrar, o melhor momento da seleção do Tite foi quando ele fez isso. Quem fazia o corredor não era o Neymar, quem fazia o corredor era o Coutinho. O Neymar era o Coutinho ou era o Jesus? Não, Alex. No melhor momento da seleção brasileira, o X da questão, que é um cara que eu adoro ver jogar. Era o Renato, né? Era o Renato de terceiro homem e não. O Coutinho aberto na direita. Sim. Mesmo que torto, ele conseguia pensar com mais espaço. É porque pega o campo todo aberto para ele, né? Entre as linhas, o cara tem que jogar muito mais com a cabeça do que propriamente com os pés. E não é muito a dele. Porque você tem que ter muita velocidade ou de raciocínio ou de perna, que é o que o Neymar tem os dois. Né? Por isso o Neymar poderia jogar por dentro. Por exemplo, no Paris, quando a coisa tá ruim, É lá atrás que ele vem buscar para carregar. Não, ele fala para ele mesmo, porque ele tem características que são únicas. Ele é único. Por exemplo, quando coloco essas discussões, ele é o único cara no mundo que vem atrás e te arrasta, te leva o teu time lá para frente. Eu falei, deixa eu fazer uma vírgula, só para você entender. Não sei se você sabe, eu entrevistei o Neymar tem 1 ano e pouco e já tive o prazer de estar com ele algumas vezes. E sou fã declarado e aberto. Acho ele um alienígena. Tenho uma chuteira dele aqui assinada e defendo ele. E falei sobre a construção do gol, a construção da jogada, que ele é o único jogador no mundo que vem, tu fala entre ele, Messi, Cristiano, que bota lá atrás para criar para os outros, para fazer o jogo girar. E você agora falou exatamente o que eu penso. E, porra, você falando é mais uma assinatura nisso. Mas assim, voltando no Coutinho, para mim a melhor função dele é aberto na esquerda. Mas o Coutinho aí eu tô falando à distância o que eu vejo, né? Posso estar totalmente errado, mas chegou um momento da carreira dele que ele tem que entender o tamanho dele. E muitas vezes parece que ele ainda não, parece que ele ainda não entendeu. O tamanho dele é para dizer, me dá a bola aqui que a gente Vamos resolver o problema. Vai resolver. E também essa coisa dele poder falar com o próprio Tite, com o treinador no bairro, falar, cara, eu me sinto melhor aqui, eu quero disputar posição aqui é o meu lugar. Mas aí é uma coisa de personalidade e outra. Eu tô falando, vendo na TV, tô falando uma hora absurdo que eu não conheço. Eu vou te carimbar porque o Coutinho é 9-2. E o 9-1 do Vasco, camisa 10, durante muitos anos, é meu amigo hoje em dia, que é o João, é dono de academia, parou de jogar e tal. E o João jogou muitos anos com ele, muitos anos. E uma série de amigos jogaram com ele, amigos mais novos. E o Coutinho tem exatamente isso. Ele não entende, talvez, mentalmente. E tem histórias do salão, tipo assim, na base, como é que foi o jogo? Foi bem. Esse foi bem dele, tinha feito 3 gols no Flamengo, por exemplo, você sacou? Ele sempre foi assim. E eu acho que falta exatamente isso a ele. Falta ele entender o tamanho dele, que para mim é o segundo maior potencial da seleção brasileira. Tirando o Neymar, eu acho que ele é o cara mais completo depois do Ney. Ele tem muita qualidade, já demonstrou isso. Ele perdendo um pouquinho essa situação comentada, descobrindo uma fórmula nova de
de se colocar, talvez ele consiga rendimentos maiores, rendimentos melhores. Para ele vai ser bom. Sim. Alex, a gente está aqui conversando e a gente está vendo que os comentários subindo. É inacreditável a quantidade de comentários em outra língua. E os coraçõezinhos azuis e amarelos. É muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho como é ser ídolo fora do teu país. Talvez, não sei te afirmar, talvez, você pode me corrigir. Talvez você seja mais ídolo lá do que aqui. Isso é verdade? Isso é loucura? Não, cara, eu não consigo fazer essa comparação pelo seguinte, eu nunca dissocio futebol da parte cultural, né? E culturalmente nós somos diferentes, né? Essa é uma realidade. Talvez, por exemplo, eu sempre brinco com as pessoas, eu vou para a Europa, encontro um turco, ele fala de você, mas talvez se você for em Belo Horizonte um argentino, talvez o cruzeirense fale do Perfumo, fale do Sorin. Então não sei como é que é essa coisa do fora para dentro. A questão da parte mais louca para eu explicar é o seguinte, por exemplo, quando você fala assim, Alex, você jogou bem no Curitiba, no Palmeiras e no Cruzeiro, eu acho que eu me encaixo naquilo que os clubes historicamente gostam de ver. O Curitiba é uma escola técnica, o Palmeiras é uma escola técnica, o Cruzeiro é uma escola técnica. Eles têm perfis meio parecidos. O teu nível você ia agradar em qualquer time. Então, mas aí... perfil, seja do Corinthians, seja... Não, pode ser a nível Brasil, com certeza. Por exemplo, o Corinthians é diferente do corintiano, é diferente do palmeirense, mas sim, tiveram lá vários jogadores técnicos, até de características parecidas com a minha, que são ídolos corintianos, que fizeram sucesso. O que eu estou dizendo é o seguinte, lá eu sou totalmente ao contrário do que eles gostam. Essa é a minha alegria maior. Que bacana. Você virou ídolo quebrando paradigmas, é isso? Isso, porque, primeiro, eu sou estrangeiro. Tive uma dificuldade enorme de aprender a me comunicar com os caras. Imagino. Eu sou cristão, o que já dá que lá tem um peso grande com a questão do Islã. Eu me tornei capitão eleito pelo meu vestiário. O cara que é considerado o Zico do clube falou que eu jogava no mesmo nível que ele. Deixa eu te interromper, Alex. A live vai cair. Tá ocupadão? Podemos fazer mais um pedacinho? Não, voltamos. Ficamos uns 15 minutos. Tá, então deixa eu encerrar aqui e já volto. Valeu.